que a gente viu na primeira visão, Apocalipse capítulo 1, é algo extremamente glorioso. João estava fazendo seu culto diário, ele tinha que estar sozinho, porque ele estava exilado na ilha de Patmos, sofrendo as consequências de proclamar o nome de Cristo, de ser um apóstolo do Senhor. Muito provavelmente, a esse tempo, João era o único apóstolo vivo. Todos os outros já haviam morrido. O primeiro foi Tiago, a fio da espada, lá em Atos capítulo 12. Pedro, a esse momento, certamente já tinha sido martirizado. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não morrer da mesma forma que o seu Salvador. E todos os outros apóstolos já tinham morridos ou cortados pelo meio, ou sido apedrejados. E João, sem liberdade, estava numa ilha, exilado, sozinho. E é a partir dessa ilha que, ao fazer o seu culto, o texto de Apocalipse 1 diz que ele estava fazendo as suas devocionais no dia do Senhor, num domingo como hoje, o Senhor Jesus se apresenta para ele. E quando ele volta para trás para ouvir aquilo que ele diz que era uma voz como de trombeta, ou como de muitas águas, ele vê uma figura totalmente diferente daquilo que ele esperava. João conhecia Cristo, né, como seu amigo, e não apenas ele conhecia o rosto e a face de Cristo, mas ele tinha chegado perto, foi o único dos apóstolos também que chegou perto da cruz do Calvário. Tem um hino antigo chamado Fronte Ensanguentada, e aquele hino, ele parece falar sobre a descrição de como era o rosto sofredor do nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, quando ele se encontrava estribuchando e morto naquela cruz. Entretanto, agora João vê um Cristo completamente diferente, com cabelos brancos, com vestes resplandecentes, com olhos como de fogo, com uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca, com pés de bronze, com um peitoral, algo extraordinário, uma visão, não é, que era vista por ele como que tochas de fogo andando, e o Senhor Jesus andando no meio das tochas de fogo. E de repente essas 7 cartas começam a ser mandadas para as igrejas, e nós recebemos essas cartas aqui. E vimos como graciosamente aquele Todo-Poderoso estava cuidando e tratando dos pecados da sua igreja. Algumas dessas igrejas recebem muitas críticas, mas mesmo com muitas críticas, essas igrejas eram amadas, dizendo: eu estou à porta e bato, eu quero cear com vocês. Algumas outras igrejas recebiam muitos elogios, mas a despeito dos elogios, o Senhor Jesus lembra que eles são fracos e que eles precisam de ser guiados pela boa mão do Senhor. Todos nós precisamos entender que essas cartas, muito embora fossem endereçadas àquelas 7 igrejas, são cartas para mim e para vocês, como igreja do Deus vivo. E nós, por 7 semanas aqui, nós ouvimos a voz do nosso Salvador a partir dessa forma de pastorear a sua igreja. E agora, de repente, a narrativa se quebra. E João, ele vai ter acesso a uma segunda visão. O texto vai mostrar que, de repente, depois dessas coisas, versículo 1 do capítulo 4, olhei, e não somente uma porta aberta no céu. Isso aqui deve ter tido uma relação extraordinária com a igreja de Filadélfia. Porque se você olhar no capítulo passado, no capítulo 3, a igreja de Filadélfia recebe uma carta onde Jesus fala assim acerca de si mesmo: eu sou aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. E ele diz assim para a igreja de Filadélfia: eis que ponho diante de vocês uma porta que ninguém poderá abrir. Portanto, há uma relação direta com aquela igreja do amor, com aquela igreja que amava. Evidentemente, todas as igrejas precisavam desenvolver esse aspecto extraordinário que a gente viu há 15 dias atrás, que é exatamente o aspecto do cumprimento de toda a lei no amor. Aqui é um pequeno spoiler da próxima série de pregações. A gente vai focar por 10 semanas na lei de Deus.
Nós vamos ver como os 10 mandamentos do Senhor têm relações conosco e como eles trazem para nós graça, evangelho, liberdade. Muitas vezes a gente olha os mandamentos de Deus como se fosse um aprisionamento. Os crentes são conhecidos pelas leis, pelos dogmas, pelas regras. E nós vamos perceber como os mandamentos de Deus, na verdade, não são uma cerca, não são algo que nos aprisiona, mas muito pelo contrário, nos liberta para vivermos de forma digna, diferente do que esse mundo oferece para nós. Mas, de repente, João tem essa experiência diante do Espírito de ver essa porta aberta, na qual, se o Senhor assim permitir, todos nós, um dia não apenas veremos, mas passaremos por ela. Uma porta aberta nos céus. E ele se vê em espírito diante do trono de Deus. No capítulo 4, versículo 2 diz assim: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Uma visão da glória divina que, biblicamente falando, apenas 2 pessoas, pelo menos que eu me lembre, talvez depois alguém me lembre de outra pessoa aí, mas 2 pessoas tiveram acesso a uma visão parecida. A primeira foi Isaías, no capítulo 6. No capítulo 6 de Isaías, a descrição é muito parecida com essa que a gente acabou de ler aqui. O trono, no ano da morte do rei Uzias, o Senhor estava no seu alto e sublime trono, e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes tinham 6 asas, e a gente percebe ali que essas asas, elas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os olhos, com 2 voava. Portanto, havia um aspecto extremamente parecido com essa visão que João está observando aqui. E também o apóstolo Paulo, no capítulo 2, capítulo 12 de 2 Coríntios, ele também tem acesso aí, o texto diz, ao terceiro céu. E lá diz o texto que ele viu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. E nas parábolas de Cristo a gente entende por quê. Porque é dado ao homem morrer uma só vez, seguindo-se depois disso o juízo. Portanto, nós não precisamos de ter necessariamente acesso a tudo que vai acontecer no céu. Basta para nós as informações que nós temos. Porque nós sabemos que o céu é um lindo lugar, que o céu é bom. E que o céu é a expectativa que deve existir no coração de todo crente. E me permitam bater nessa tecla, queridos, novamente. A gente vive hoje numa geração que perdeu a perspectiva da glória do céu. Nos anos 80, todas as músicas, essas que nós cantamos aqui e outras, elas tinham essa expectativa. Um lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir. Por quê? Porque Jesus Cristo já está por vir. Essa expectativa trazida dos versos bíblicos, como então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Queridos, havia uma expectativa, talvez porque o mundo estava muito ruim, talvez porque o mundo estava complicado demais, havia essa expectativa, o mundo melhorou. As pessoas começaram a ter acesso a tudo, e esse mundo começou a ficar bom demais. Todo mundo tinha sua casa, seu carro, seu telefone celular, sua internet, todo mundo tinha o seu conforto, ninguém tinha mais as dificuldades, e agora o que nós vemos é o mundo passando por um outro problema sério de como vão ser os próximos anos. Entretanto, aquela expectativa que havia não se vê mais no coração dos crentes. O mundo voltou a ser ruim, o mundo voltou a ser complicado, as pessoas voltaram a ter medo. E aquele medo, ao invés de trazer as pessoas ao temor de Deus, está levando as pessoas e muitos crentes a pensarem tão e simplesmente no seu próprio conforto, no seu próprio coração. E aqui está novamente o livro de Apocalipse, a escritura sagrada,
ecoando para nós numa visão linda da majestade e da glória de Deus, para que a gente se lembre de que há uma porta no céu. Entretanto, a gente vai ter problemas aqui, porque a passagem vai ganhar drama quando vai aparecer um livro que a gente precisa entender o que ele significa no início do capítulo 5. E um anjo pergunta em grande voz: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de abrir esse livro? E evidentemente era importante a abertura desse livro, porque parece que a história seria desenrolada a partir de cada selo que se abrisse. A gente não vai continuar no livro de Apocalipse, mas nos capítulos 6 a 8, selo a selo vai sendo aberto, e a história vai se desenrolando, vai acontecendo. E aquele livro precisa ser todo aberto, porque a Bíblia o chama de livro da vida, livro dos acontecimentos do fato escrito por Deus desde antes da fundação do mundo, onde os nomes daqueles que foram selados pelo Santo Espírito da promessa estão lá. E se por acaso esse livro não for aberto, porque ninguém é achado digno de abri-lo, significa que não vai haver história, que não vai haver redenção. E daí a gente entendeu o choro de João. João chorava, porque a resposta que foi dada para o anjo é: ninguém é digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. E que grande contraste, queridos, a igreja tendo recebido 7 cartas mostrando que por meio de perseguição, de pecados, de heresias, ela era muito fraca, mas o Deus que nunca perde o controle fala com aquela igreja. Havia expectativa, mas agora a expectativa do apóstolo vai por água abaixo, porque o problema do homem estava insolúvel, era intransponível, ninguém podia chegar diante do trono de Deus. Em primeiro lugar, eu queria ver com vocês entre os versículos 2 a 11 aqui, o restante do capítulo 4, para a gente olhar mais de perto, porque esse trono é intransponível. Vamos ver o trono de perto. Mais uma vez, queridos, a descrição aqui é apocalíptica. Significa que não há necessariamente uma literalidade aqui. Quando vocês lerem o livro de Apocalipse, não imaginem que Jesus se parece com um homem com olhos de fogo ou com uma espada afiada de 2 gumes na boca. Não imagine que o trono de Deus é arrodeado por esse mar de vidro, ou por esses trovões, ou por esses relâmpagos. Isso aqui era precisamente a descrição de que homem nenhum poderia se aproximar daquele trono. Quando a gente vê essas imagens, o Deus invisível aqui é demonstrado como tendo cores, como parecendo com pedras preciosas. Ora, nos textos bíblicos que falam acerca de Deus, Deus é aquele que ninguém pode ver. Deus é invisível, Deus é espírito. E é exatamente trazendo uma pequena descrição sobre uma aparência divina, que traz uma das mais provas de que a gente está diante de um texto em que a gente não espera ver Deus desse jeito. Deixa eu ler com vocês versículos 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, portanto ele não estava necessariamente acordado, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Muita gente pode dizer: não, isso aqui é Jesus, Jesus é carne. Mas a gente vai entender pela narrativa do texto que esse não era Jesus. Esse era o Deus Pai, o Deus invisível. E esse versículo 3, que se achava sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Portanto, essas pedras preciosas aqui, o jaspe, ele parece um diamante branco ou transparente. O sardônio, ele é vermelho como o rubi. Vermelho e branco, se você fosse torcedor do Náutico, você entendeu o que isso significa. Uma outra menção a cores aqui, queridos, é que ao redor do trono há um arco-íris. Muitas cores envolvidas, mas semelhante no aspecto à esmeralda. Portanto, há um verde estabelecido ali. Só que o arco-íris nos lembra de algo nas Escrituras. E é importante a gente perceber que essa lembrança vai trazer para a gente a perspectiva de que João podia ter algum tipo de alento ali. O arco-íris lembra a gente o quê?
de que Deus fez uma aliança com o seu povo. O arco-íris não lembra a gente das agendas de hoje em dia. O arco-íris lembra para a gente de que um dia Deus estabeleceu no céu o seu arco para mostrar para mim e para vocês de que um dia Ele voltaria para resgatar o seu povo e que não mais destruiria a terra da mesma forma, porque Ele estava fazendo aquilo tão e simplesmente para demonstrar o seu poder irado em varrer a terra por conta do pecado. Portanto, de um lado a gente precisa tratar do pecado, mas do outro a gente se lembra de que Deus fez promessas e de que Deus não quebra as suas promessas. Entretanto, queridos, nada disso trouxe conforto ou alento para João, porque o poder e o pavor descritos aqui mostravam que, a despeito dessas cores lindíssimas e do arco-íris que podia lembrá-lo da aliança, o trono de Deus ainda era intransponível para ele. Veja os versículos 5 e 6. O texto diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E o linguajar aqui, queridos, é o linguajar que faz com que você se lembre, se você é pai de menininhas, que quando os trovões, os relâmpagos, os raios, o barulho acontece, o pavor acontece, o medo acontece. Os pais muitas vezes gostam desse momento, que é o momento que as filhinhas correm para os seus braços. Papai, eu estou com medo. Eu digo, vem, filhinha, papai está aqui com você. Mas o fato é que a descrição é para demonstrar exatamente essa intransponibilidade, esse pavor, o fato de nós não podermos nos aproximar. Porque além disso, no versículo 5 diz que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui, queridos, Deus que vai ser chamado agora, em alguns instantes, de Santo, 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 Ele mostra que a sua santidade odeia, abomina o pecado. E João poderia se lembrar da sua própria vida. E muito embora ele estivesse exilado por causa do Evangelho, ele poderia se lembrar do seu coração pecador. Portanto, não importa quão santo você seja, ou quão santo você pense que é aos seus próprios olhos, você ainda é pecador. E as 7 chamas de Deus, o Espírito de Deus, o fogo consumidor, como Deus é chamado nas Escrituras, ele se levanta contra o pecado. E João entendeu que para chegar-se diante do trono, precisaria haver santidade, precisaria haver pureza, precisaria haver uma vida completamente diferente daquela que não apenas João, mas como eu e vocês vivemos. Então o choro de João não foi à toa. O choro de João foi por compreender. Ele estava recebendo uma visão dessa é impossível chegarmos perto do trono de Deus. Versículo 6 diz que diante do trono há um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Você já imaginou tendo que nadar no vidro, no cristal? É intransponível, porque na primeira pisadura que você der nesse mar, você vai se cortar completamente. É impossível você nadar nesse mar, porque o seu corpo estaria todo em sangue. É impossível nos aproximarmos do trono de Deus, porque aqui não está apenas descrito uma beleza e uma deslumbrância, mas está descrito um afastamento. Lá está o trono de Deus. Um trono de santidade, um trono de perfeição, um trono de justiça. E aqui estou eu, pecador, indigno, incapaz. Mas ele faz mais, para garantir que ninguém chegasse perto, porque talvez algum engenhoso pudesse dizer, não, a gente consegue fazer um barco que ande no vidro e no cristal. A gente pode fazer aqui, quem sabe, um drone que possa passar por cima desses trovões e relâmpagos. Talvez a gente possa conseguir nos aproximar desse trono do nosso próprio jeito. Então, o Senhor arma
um arsenal de criaturas e de anjos para que ninguém pudesse se aproximar, para que ninguém pudesse chegar perto. No versículo 4 nós temos aqui: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. E muita gente tenta interpretar esse texto, queridos, achando que esses 24 anciãos aí são 12 profetas do Velho Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. Mas o texto não vai permitir que você entenda que aqui são homens. Nenhum homem poderia estar ali. O texto já disse: ninguém pode chegar perto. É um dos anciãos, dos anjos, que vai chegar diante de João para dizer: olha, tem alguém ali, pode olhar novamente. Se você for um pouco adiante para o capítulo 5, você vai ter isso claramente no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Quem são esses anjos? Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares e milhares. Portanto, essas interpretações que humanizam esse texto, elas não ajudam a gente a entender que, assim como lá em Gênesis capítulo 3, anjos, serafins e querubins foram colocados para que homem e mulher não se aproximassem novamente do jardim, não se aproximassem novamente do Éden, do paraíso de Deus. Aqui eles são novamente colocados para dizer: ninguém é digno, ninguém pode chegar perto pelo seu próprio esforço ou pelo seu próprio poder. João, então, ele compreende aqui não apenas esses 24 anciãos, mas os 4 seres viventes. Versículo 6 diz assim: há diante do trono como que mar de vidro, e no meio do versículo diz assim: e no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro é semelhante, aí tem a descrição deles: um parece com leão, o outro com novilho, o outro como águia voando, o outro como o rosto de homem. E versículo 8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite. Portanto, a gente tem aqui seres que não cansam, seres incansáveis, poderosos. A descrição apocalíptica aqui, de fato, era para colocar esse pavor, esse medo e esse temor no apóstolo João. E, queridos, enquanto os seres viventes falavam acerca da santidade de Deus, enquanto eles lembravam ao homem que estava olhando aquela cena que era o apóstolo João, os outros anjos, os anciãos, respondiam, falando acerca do seu poder criador. Nós cantamos isso aqui. Versículo 8 diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, queridos, ao tentarmos nos aproximar diante do trono de Deus, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é quem Ele é. E 3 vezes é repetida a palavra santo, para que não haja dúvidas de que Ele não aceita o pecado. Ele é tão puro de olhos, diz Abacuque, que não pode ver o mal, e que a iniquidade Ele não pode contemplar. Ele não apenas, queridos, é santo, 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 mas a resposta no versículo 9 vem aí. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que vive e se assenta no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu não apenas és santo, mas tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é o Criador de todas as coisas e é aquele que pela sua própria palavra de poder, diz Hebreus capítulo 1, sustenta todas as coisas na palma de suas mãos. Queridos, o que está acontecendo hoje no mundo não está acontecendo porque Deus perdeu o controle do mundo. E como crentes, a gente precisa ser relembrado dessas coisas.
Às vezes a gente olha, vê as notícias, vê o Instagram, vê o Facebook, vê o Twitter, e a gente diz, não tem jeito, é política no Brasil, é nos Estados Unidos, é guerra, é confusão, é doença. Queridos, Deus não perde o controle do mundo. A igreja está sendo perseguida em todos os lugares, e as pessoas dizem, isso vai chegar aqui. Veja, há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Portanto, vê o estado da igreja de hoje em dia tacanha, medrosa. A pandemia, há poucos anos atrás, está aí para nos lembrar de quão fracos nós somos, de quão medrosos nós somos, de quão vendidos a esse sistema nós somos. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar no Criador de todas as coisas e naquele que sustenta todas elas pela palavra do seu poder. Medo de morrer. Que tipo de crente é esse que tem medo de morrer? Medo de pegar doença. Que tipo de crente é esse que tem medo de pegar doença? Queridos, nossa glória não está nas coisas daqui. Nossa força, nossa vontade, nosso desejo, nosso conforto jamais pode ser nas coisas daqui. Para não sermos chamados pelas Escrituras dos mais infelizes de todos os homens. O que João estava chorando não era porque as coisas daqui não estavam tão boas, mas era porque de alguma forma ele entendeu que por causa das coisas daqui, ele não tinha acesso ao trono de Deus. E é exatamente aí onde, em segundo lugar, a gente viu o trono de perto, e agora a gente vai ver esse livro um pouco mais de perto. Que livro é esse? Que livro é esse estranho, escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos? Um livro que está na mão de alguém que parece pedras preciosas, mas que ninguém pode sequer olhar para esse livro. O que significam essas coisas? Deixa eu ler com vocês novamente o capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado por 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os seus? Não, eu queria que você lembrasse aqui e se colocasse no lugar de João. João teve a primeira visão, viu Cristo na sua glória, mas agora ele tem uma segunda visão em que um anjo chama ele para o céu e diz, você sabe quem é que vai chegar aqui? Esse livro precisa ser aberto. E quem é que pode abrir esse livro? Quem é que tem poder? Quem é que tem glória? Quem é que tem majestade? Porque isso precisa ser feito por um homem. É a história da humanidade que está em jogo. E a pergunta do anjo está aqui muito clara. Ele grita, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E depois de uma pausa, o versículo 3 diz assim, ora, nem no céu nenhum anjo é capaz de abrir aquele selo. Veja, não é necessariamente não ter pecado. Os anjos não tinham pecados ali. E nenhum dos anciãos ou nenhum dos seres viventes podia se aproximar e pegar naquele livro. Era forte demais para eles. Era poderoso demais para eles poderem se aproximar. Eles cobriam os olhos com as suas asas. Nem no céu, nem sobre a terra. João estava sobre a terra. Um grande apóstolo do Senhor, apóstolo do amor. Grandes homens já viveram nesse mundo. A gente pode nominar os patriarcas, os pais da fé, o rei Davi, o apóstolo Paulo. Nem na terra e nem debaixo da terra. E aqui é uma expressão, aqueles que já morreram. João Batista, o maior de todos os homens, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, não era digno de chegar perto do livro e de lhes abrir os selos. Nem mesmo de olhar para ele. E por isso o versículo 4 diz que João chorava muito. Que drama, queridos, que drama. O que estava no trono tinha esse livro tão importante, esse livro que seria aberto nos capítulos seguintes. E lá teremos, veja, não é coisa boa que tem na abertura desse livro, não. São lamentações, são gritos, são ais. Se você for lá para Ezequiel capítulo 2, você vai ter uma descrição. Ezequiel capítulo 2. Versículos 9 e 10 diz assim,
Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Você vai para Apocalipse capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, e a cada um desses selos que é retirado, mortandades, assolações, doenças, guerras, perseguições. Não é melhor esse livro ficar fechado? Não é melhor esses selos ficarem quietinhos? Na mente do crente de hoje em dia, claro que é. Ninguém quer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vontade de Deus, queridos, é que você seja santo, puro, purificado, que você trate do seu pecado, que você abandone a sua vida pregressa, que você abandone todas as coisas que você faz e que Deus odeia. Deixa o livro fechado. Mas se esse livro for aberto, os pecados vão vir à tona. Se esse livro for aberto, as assolações, as guerras, as dificuldades, as perseguições, elas vão acontecer. E como é que João pode querer que isso aconteça, queridos? João entendia a narrativa do Evangelho. Sem humilhação não há exaltação. Sem que nós tratemos do nosso pecado, não há como nós nos chegarmos diante de Deus. Sem que esse livro se abra, onde todos os nossos pecados serão claramente colocados diante da face daquele que vive e reina, nós estaremos completamente perdidos e muitos enganados, achando que participar de uma igreja vai resolver o seu problema diante de Deus. Não vai. Não tem como. Não tem como. E João chorava, não por causa do conteúdo, como eu disse, mas por entender que a salvação seria decorrente de todo o conselho de Deus. Então ele chora, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. Zacarias tem algo extremamente parecido aqui. O profeta Zacarias, ele tem uma narrativa muito interessante, depois você lê esse profeta. Deus manda 4 cavaleiros para os 4 cantos da terra. Linguagem profética, tá? Linguagem profética. Ele manda 4 cavaleiros por 4 cantos da terra. A terra estava em pecado. As pessoas estavam vivendo cada um do jeito que queriam. Mas estava tudo em paz. Os cavaleiros foram, olharam e voltaram dizendo: olha, Senhor, está tudo em paz. Os homens continuam trabalhando, as famílias continuam crescendo, continua tendo trabalho, continua tendo dinheiro, continua tendo comida na pantry, na despensa. Está tudo tranquilo. E a gente imagina, queridos, porque se nós fôssemos os receptores daquela mensagem, a gente dizia: que bom, ufa, graças a Deus está tudo tranquilo. Mas Deus se ira. Deus se indigna. Ele disse: não pode estar tranquilo. Como é que pode estar tranquilo se eles estão em pecado? Como é que pode estar tranquilo se eles ainda não resolveram um problema do seu coração e do seu pecado? Queridos, não pode haver uma vida tranquila se você está em pecado. Entenda isso, querido. Se você está vivendo em pecado, não peça a Deus tranquilidade. Peça a Deus que quebre as suas pernas. Peça a Deus que pese a mão contra você. Peça a Deus que mostre claramente, ao abrir o livro diante de você, ao abrir as escrituras diante de você, que você precisa ter santificação e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas como fazer isso se nós continuamos pecadores? É esse drama que está trazendo João aqui. A teologia de hoje, queridos, é exatamente como os cavaleiros de Zacarias. A teologia de hoje quer deixar você confortável no seu próprio pecado. A teologia de hoje quer deixar você tranquilo, vivendo do seu próprio jeito. Mas as Escrituras não permitem isso. E por isso, o apóstolo aqui está chorando, porque esse livro tinha os decretos de Deus, e os selos representavam a consumação da sua providência, com tribulações,
nas suas aberturas até o 7º selo, até a 7ª trombeta. Quando for entoada, o Senhor Jesus voltará na sua glória para pôr um ponto final na história. Mas aí vem a terceira e última parte desse texto. Um grande drama clama por uma grande solução. Se o texto terminasse aqui, estaríamos todos em desespero. Se o texto terminasse aqui, e é importante que esse seja um momento de reflexão de fato. Como é que está a nossa vida diante do pecado? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Quais são as nossas prioridades de vida? O que é que tem feito com que o nosso coração se acalme, se tranquilize? O que é que tem feito os nossos olhos brilharem? E queridos, se não for o Evangelho de Cristo, se não for a expectativa da glória de Cristo, urge que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Urge que você seja transformado para que essa próxima parte possa fazer sentido na sua vida. Um apóstolo desesperado sabia que para sermos livres os selos tinham que ser abertos, mesmo com os sofrimentos da história. E os céus estavam em silêncio, pois a pergunta estava sem resposta. Quem é digno? E o único barulho que se ouvia no céu era o barulho do choro daquele apóstolo. Não, ninguém é digno. Entretanto, um outro anjo veio falar. E veio confortar, queridos, o apóstolo com uma grande notícia. Aliás, grande notícia é a transliteração de evangelho. O anjo veio trazer o evangelho para o apóstolo do Senhor. Versículo 5 diz assim: não há solução. Todavia, queridos, que palavra extraordinária nesse momento. Está tudo ruim, está tudo complicado, estamos perdidos. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. O leão da tribo de Judá que foi prometido em Gênesis capítulo 49. Quando Jacó estava dando as bênçãos para os seus filhos, ele chegou para um incestuoso, pecador, desgraçado, miserável, nojento, chamado Judá, e disse: com você, porque não é a partir das suas obras, mas a partir da minha promessa, por você vai vir um leão. A partir da sua linhagem, da sua genealogia, eu vou trazer a promessa que foi feita em Gênesis capítulo 3, que um nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente, que um viria para vencer e para destruir Satanás. Portanto, João, não chore. O leão está lá, o Todo-Poderoso está lá, o glorioso, o majestoso está lá. E o texto vai dizer, queridos, que João para, ou na tentativa de parar de chorar, ele levanta os olhos. E queridos, quando ele levanta os olhos, que linda imagem seria essa? A imagem de um poderoso, a imagem de um leão guerreiro, a imagem majestosa daquele que vive e reina. Mas de repente, ele viu algo inesperado. Em vez do poder do leão, ele vê no versículo 6, veja aí: diante do trono. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos de pé, não um leão, mas um cordeiro, como tendo sido morto. Não era uma imagem de glória, mas era uma imagem de derrota. Inicialmente era uma imagem de humilhação. Inicialmente era uma imagem inesperada. Como é que alguém que foi morto, o salário do pecado é a morte, como é que alguém que foi morto pode chegar-se aonde ninguém pode chegar?
Como é que alguém que é um simples cordeiro, que não tem a pompa de um leão, pode andar tranquilamente diante daquele de quem ninguém pode se aproximar? O cordeiro estava em perigo. Ninguém poderia estar ali. Até os anjos, como eu disse, cobriam os olhos. Mas o cordeiro andava livremente, queridos. Essa imagem é extraordinária para a gente entender. A morte do Cordeiro de Deus, desde Gênesis capítulo 3, era a única coisa que poderia satisfazer completamente a sua ira. Ele poderia vir como um leão poderoso. Ele poderia vir como um cavalo branco e completamente destronando todos os seus inimigos. Ele teria o mesmo poder e a mesma glória. Ele teria a mesma majestade, a mesma alegria. Mas eu e vocês não estaríamos aqui. Se ele fizesse isso, o problema dele estaria resolvido. Porque ele nunca precisou de fazer nada do que ele fez. Mas eu e vocês continuaríamos no nosso pecado. E o choro de João seria também o nosso choro. Entretanto, o leão da tribo de Judá, ele se esvazia, se transformando no Cordeiro de Deus. E essa imagem de Cristo como o leão de Judá, a raiz de Davi, e o Cordeiro de Deus se juntam. Porque mesmo como um cordeiro tendo sido morto, o texto ainda diz, queridos, que ele veio, ainda no versículo 6, diz que ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Portanto, esse cordeiro, ele tinha poder. Mas ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que se assenta no trono. Simples assim, uma imagem simples. Se você só lesse isso, você não via o drama. Quando eu estava lendo isso aqui, e eu quero pedir perdão pela comparação, que não há comparação ao que aconteceu aqui, mas eu me lembrei de uma foto do presidente Kennedy, presidente da mais poderosa nação do universo, que é os Estados Unidos. E tem uma foto de sua sala com seu birô, com a sua mesa, de onde os decretos podem mudar a minha vida e a sua vida, de onde uma canetada pode fazer grandes coisas ou coisas terríveis, muito poder. Mas naquela foto tinha uma imagem parecida com essa aqui. Uma criancinha aos pés do seu pai. Não importava se ele era o presidente da maior nação do mundo. Não importava se ele era o Todo-Poderoso. Aqui, nessa descrição, nós temos um filho que transita tranquilamente diante do seu pai. Esse cordeiro que morreu, ele é o Filho do Deus vivo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele diz: porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que, diz o texto, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, daqui a pouco isso vai ser dito aqui, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Onde era que não se achava ninguém digno de chegar diante do trono, nem nos céus, nem sobre a terra e nem debaixo da terra. Mas agora, porque o Cordeiro está lá, nos céus, na terra e debaixo da terra, nós podemos ajoelhar, nós podemos colocar os nossos joelhos em terra e nós podemos proclamar em alta voz, dizendo: sim, Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder. Por quê? Porque Ele venceu. Ele venceu a morte, o poder e a ira de Deus. Ele nadou naquele mar de vidros. Ele enfrentou o poder e a ira dos trovões e dos relâmpagos. Ele chegou, queridos, diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que seria impossível para qualquer um de nós.
Ele passou dos anjos, ele passou dos poderosos, ele passou dos principados, ele enfrentou Satanás na tentação do deserto, ele enfrentou tudo que ele precisava enfrentar para poder pagar o preço e abrir aquele livro para que eu e vocês possamos cantar daqui a pouco: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Queridos, esses seres celestes entenderam o que estava acontecendo, e a gente então ouve o louvor e a razão de todo esse louvor, porque muitos são libertos de muitos lugares. Aqui a gente está vivendo numa nação peregrina, e nós somos peregrinos nessa nação. Falamos línguas diferentes, mas veja aqui, a partir do versículo 8, o que diz o texto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e presta atenção, taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. O livro pode ser aberto. As nossas orações podem ser ouvidas diante do Senhor. Elas agora não vão ficar presas nesse teto, ou na nossa religião, ou no nosso mérito. É na morte do Cordeiro que essas orações são chegadas para ele, dizendo: olha, foi por eles que ele morreu, foi por eles que ele pagou. E eles continuavam, versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. O preço que foi pago naquela cruz, o sangue que foi derramado, foi para me comprar e para comprar você. Nós que não podíamos chegar diante do trono de Deus, ele chegou por nós, ele morreu por nós. Gente que não é apenas judia. 1 Pedro diz assim, usa essa mesma linguajar: vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês são o quê? Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso, queridos, que nós não vamos mudar essa ênfase aqui desse púlpito. É por isso que aqui não vai ter pregação de outra coisa que não seja Cristo e Cristo somente. Porque ele pagou o preço. Porque ele derramou o seu sangue para trazer para Deus, com o selo do Espírito, gente que procede de todos os cantos da terra. E reinaremos com ele, como sacerdotes que somos. Versículo 11, vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Cantamos isso aqui, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu, agora sim a gente entra. E não apenas a gente, mas também todos aqueles que rejeitaram o seu nome. Essa notícia já foi dada daqui, será dada novamente. Não importa o que você faça com essa mensagem dessa manhã. Não importa se você vai cuidar do seu pecado ou não. Não importa se você vai confessar diante de Deus e diante das pessoas que você ofendeu o seu pecado ou não. É bom que faça essas coisas, para que daqui essas palavras possam fazer sentido para você. Mas se essas palavras forem rejeitadas nessa manhã, queridos, naquele dia, você vai se lembrar dessa pregação. Quando você estiver ardendo em chamas, quando você estiver ajoelhado
por obrigação, e declarando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai, sem chance alguma de estar na sua presença, a não ser para receber a sua ira. Você vai se lembrar de que isso foi pregado nessa manhã. Portanto, queridos, hoje, não deixe de ouvir a sua voz. Não endureça o seu coração. Não continue na sua própria vida achando que de Deus pode se zombar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mas o texto termina dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Do inferno e dos céus, essa mensagem de louvor estará sendo dada. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostravam-se e se adoravam. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas aplicações para a gente terminar. Primeiro, queridos, não importa o estado da igreja. São 7 cartas que foram mandadas para igrejas complicadas, para pessoas complicadas, para famílias complicadas. Mas em todas essas cartas havia uma palavra de esperança. Arrependam-se. A esperança. E a esperança não é você voltar para esse livro para achar aquilo que vai agradar os desejos da sua própria teologia. A esperança é você se arrepender dos seus pecados e se juntar a miríades celestiais e a gente de toda língua, raça e nação que se coloca diante de Deus agora por meio do leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ainda que seja impossível nos aproximar, o leão e o cordeiro já está lá por nós. Ainda que a gente chore no correr da história, esse livro vai terminar dizendo que vai ter um dia em que esse leão, em que esse cordeiro estará enxugando todas as nossas lágrimas. E estará dizendo: venham e entrem no reino do seu Senhor. Queridos, a expectativa da glória precisa ser novamente enxertada no coração dos crentes. Eu gostaria muito que o nome dessa igreja levasse os crentes dessa igreja a uma viva esperança de que Ele vai voltar. A nossa esperança não é outra. O nosso evangelho não é outro. O nosso conforto não é outro. Ele vai voltar. E Ele vai voltar para salvar pecadores, mas que se arrependeram. Essa linda mensagem do evangelho deve nos levar, queridos, a adorar o Senhor. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer agora, depois dessa oração. Vou pedir ao pastor Magu que possa orar para a gente. E logo depois a gente vai cantar Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Depois da oração,